Boa noite a todos. Quero agradecer a presença de todos nessa audiência pública, prestação de conta da Secretaria de Finanças referente ao segundo quadrimestre de 2025. Todos sejam bem-vindos, vereador Ronaldinho, secretário Valmil. Boa noite a todos. Está com a palavra, secretário. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui novamente. Trago a vereadora Janete, vereador Ronaldinho, RD. Trago um abraço do prefeito, agradecimento aos trabalhos. E vamos dar início à audiência pública do segundo quadrimestre de 2025. Prefeitura de Santana de Parnaíba, prefeito Elvis Leonardo César. Nós vamos passar primeiramente... obrigado. Nós vamos passar primeiramente ao sumário, para nós elencarmos todos os itens que serão abordados nessa noite, para que todos tenham conhecimento. O primeiro quadro que será exposto é com referência ao resultado primário e análise desse resultado. O segundo, o balanço orçamentário, a parte de receita. Depois, a revisão das receitas de impostos, taxa e contribuição de melhorias. Transferências correntes, receita corrente líquida, balanço orçamentário, a parte da despesa, resultado orçamentário, despesas de pessoal versus receita corrente líquida, receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, despesas próprias com saúde, dívida consolidada e resultado nominal. Representando nesta oportunidade o Poder Executivo Municipal e na qualidade de secretário municipal de Finanças do município de Santana de Parnaíba, venho apresentar o relatório de demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre 2025, com vista ao cumprimento do parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina que até ao final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública. Aprovada nesta Casa de Leis e em conformidade com o artigo 4º, parágrafo 1º da Lei Complementar 101, a Lei 4.272, de 10 de junho de 24, Lei de Diretrizes Orçamentárias e suas alterações, estabeleceu no anexo de metas fiscais as metas a serem alcançadas no exercício 2025, relativas às receitas, despesas, resultado nominal e primário e montante da dívida pública municipal. Dessa forma, com base em demonstrativos, passaremos a análise do comportamento das metas fiscais, considerando o desempenho da execução orçamentária e financeira até o segundo quadrimestre de 2025. Os dados são originários do relatório resumido da execução orçamentária e do relatório de gestão fiscal, estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pelos balancetes de receita e despesa do sistema contábil da Prefeitura. Primeiro quadro, resultado primário. O resultado primário tem por finalidade demonstrar a capacidade do município de honrar o pagamento de suas dívidas. Através dele, demonstra-se o grau de autonomia do município para, utilizando suas receitas próprias e transferências constitucionais e legais, honrar os pagamentos das suas despesas correntes, inclusive as de pessoal, das suas despesas de capital, aí incluídos os investimentos, e ainda gerar poupança para atender o serviço da dívida. Nesta análise, são consideradas apenas as receitas e despesas fiscais, que não incluem as receitas de operação de crédito, alienação de bens e aplicações financeiras, e as despesas com pagamento de juros, encargos e amortização da dívida. O resultado primário acumulado no segundo quadrimestre foi de R$ 366 milhões, para uma receita fiscal líquida de R$ 1.228 bilhões. Importante salientar que aqui nós não estamos incluindo, como o texto mesmo bem disse, as operações de crédito. Nós não temos, a Prefeitura não realizou nenhuma operação de crédito, ou seja, um empréstimo, uma antecipação de receita, aí pela nossa regularidade. Não contemplou as alienações de bens, são valores
bem pequenos, mas não são contemplados, e as aplicações financeiras que são excluídas do resultado primário. Em contrapartida, a despesa fiscal líquida, ou aquela que já foi executada, ficou na ordem de 862 milhões, sendo bastante favorável à condição financeira e o resultado econômico alcançado no quadrimestre. Importante salientar que a análise que é feita inclui todos os órgãos municipais, Prefeitura, Câmara e Caixa de Previdência, que é o Instituto Municipal de Previdência do município. O superávit que o município alcança tem bastante a ver com o resultado que o Instituto apresenta. Nós temos uma regularidade bastante significativa, nós estamos beirando aí a casa de 1 bilhão e 700 milhões de saldo do Instituto, então tem uma saúde financeira bastante equilibrada para os próximos, pelo menos, 20 anos de administração, é fruto de um resultado de um compromisso da administração pública que faz os repasses e os aportes financeiros condizentes com aquilo que é a realidade do município hoje. 2, balanço orçamentário a parte das receitas. As receitas arrecadadas no segundo quadrimestre desse exercício, ou melhor, até o segundo quadrimestre, nessas compreendidas as receitas de capital e receitas correntes, totalizaram 1 bilhão 397 milhões. Os senhores podem observar que as receitas primárias totalizaram 1.228 e a receita total 1.397. Isso em decorrência das aplicações financeiras, tanto do município quanto do Instituto de Previdência. 3, receitas de impostos, taxas e contribuições de melhoria. A nomenclatura antiga era a receita tributária, essa é a receita própria do município. As receitas de impostos, taxas e contribuição de melhorias totalizaram uma arrecadação de 667 milhões até agosto. As receitas provenientes do ISS, imposto com maior arrecadação nesse período, atingiu a marca de 73% do valor previsto, representando um montante de 370 milhões. É bastante importante salientar que o orçamento público ele não pode ser nem superestimado e nem subestimado. Ele tem que representar, obviamente, a realidade que o município apresenta. E a gente toma sempre esse cuidado na elaboração das peças orçamentárias para dar essa compatibilidade. Os senhores podem observar que, por exemplo, o ISS até agosto, nós conseguimos atingir 73% do valor orçado. IPTU, numa proporção de 69%, Imposto de Renda, 63%, ITBI, 71%, as demais receitas, 71%. Então, a expectativa é que chegue ao final do ano, se não com 100%, muito próximo a isso. 4, transferências correntes. Do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, isso é uma transferência do governo federal para os municípios. Tivemos uma transferência de 100 milhões, correspondente a 76% daquilo que foi previsto para 2025. No Sistema Único de Saúde, o SUS, a transferência foi de 20 milhões, ou seja, esse com déficit no repasse, porque nós atingimos 48% até o mês de agosto. Importante salientar que o valor repassado das outras esferas de governo para a administração dos gastos com saúde no município foi da ordem de, arredondando, 21 milhões. E um pouco à frente a gente vai ver as despesas computadas com a saúde para a gente fazer essa análise. No Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, tivemos uma transferência de 16,8 milhões, que corresponde a 53% da previsão. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ou as transferências relativas à educação recebidas do governo, principalmente do governo federal, elas tiveram, há 2 anos atrás, uma queda significativa para o Estado de São Paulo.
esse valor foi repactuado para todo o país, e a região norte e nordeste foram as mais beneficiadas. O estado de São Paulo perdeu em torno de 50% das transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. E, consequentemente, o nosso repasse, que era em torno de 40 milhões, a expectativa é de 22 milhões, que nós conseguimos atingir até o final desse ano. O ICMS teve a transferência mais significativa, contribuindo com 154 milhões, que corresponde a 63% do previsto para 2025. A transferência de IPVA alcançou 92 milhões, com 87% da previsão. O IPVA, o percentual é mais elevado em razão das três primeiras parcelas do ano, que significam o maior percentual de recolhimento do IPVA para o município. A transferência do Fundeb alcançou 146 milhões, ou seja, 70% daquilo que foi orçado. Receita corrente líquida. A receita corrente líquida registrada nos últimos 12 meses, que serve para a base de cálculo dos limites das despesas previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, atingiu a cifra de 1.753 bilhões, ou seja, até acima, está em 101,65% daquilo que foi previsto. Como é feito esse cálculo? A receita corrente líquida, ela é avaliada no mês de base, ou seja, de agosto de 25, e retroage os últimos 12 meses, ou seja, de setembro de 24 a agosto de 25. Esse é o cômputo, é o período que é computado, e aí a gente faz a aferição do valor arrecadado nesse período. Desse cálculo, a gente acaba extraindo os percentuais, ou a base, para que seja apurado os percentuais, principalmente de gastos com despesas correntes, que não pode atingir acima de 80% do valor de todas as despesas do município. A questão das despesas com o pessoal, que nós vamos ver à frente. Então, ela é a receita corrente líquida que norteia esse tipo de cálculo. 6, o balanço orçamentário, parte da despesa. A despesa liquidada até o segundo quadrimestre totalizou 911 milhões. É diferente dos 862 da receita da despesa primária. Por quê? Porque lá não tem amortização da dívida, não tem pagamento de juros. Aqui está toda a despesa. Corresponde a 45%. Então, vejam que na execução, à frente, haverá um quadro onde a gente vai comparar o que se arrecadou com aquilo que se gastou efetivamente. E aí os senhores poderão observar que esse cuidado, o prefeito nos recomenda sempre, para que nós não tenhamos qualquer possibilidade de causar um déficit, mesmo que seja orçamentário, no município. Então, esse cuidado, ele é contínuo e é sempre respeitado. Segundo o valor de 911 milhões, que corresponde a 45% da dotação atualizada por período, segundo as categorias econômicas e os grupos de despesa da natureza da despesa. Essa categoria econômica contém registro das despesas de caráter rotineiro e continuado da atividade governamental. Estão aqui todas as despesas continuadas do município. As despesas correntes previstas e atualizadas para o exercício são de 1,5 bilhão, 1.522. Acumulado até o segundo quadrimestre, as despesas correntes liquidadas somaram 819 milhões, representando uma realização de 53%. Então, vejam, esse é o cuidado que a gente acaba tendo para que ele não extrapole aquele valor de arrecadação. As despesas com pessoal e encargos sociais liquidadas totalizaram 439 milhões. As outras despesas correntes liquidadas contemplam os gastos relativos, em sua maioria, à manutenção administrativa do município, tendo o valor liquidado no quadrimestre de 300, até o quadrimestre,
de 379 milhões. As despesas de capital atingiram o montante de 43 milhões, ou seja, 16% do previsto para 2025. Esse é um dado que, orçamentariamente, nós estamos corretos. O que aconteceu foi o seguinte: como o equilíbrio orçamentário de todos os exercícios ele é preservado, não há necessidade que muitos municípios recorrem, ao final de cada exercício, cancelar uma despesa não realizada, uma despesa não liquidada, para que tenha equilíbrio orçamentário. Nós conseguimos manter a maioria dos contratos que não foram liquidados, não tiveram todas as despesas realizadas no exercício 2024 e que possibilitou nós utilizarmos em 2025. Isso nos dá uma economia orçamentária. A parte financeira, ela se equivale, ou seja a despesa de 24 ou 25, o cofre é o mesmo que vai utilizar esse dinheiro. Mas a parte orçamentária nos permite um equilíbrio ainda maior. Então, o percentual de 16% de despesas de capital, ele indica o percentual orçamentário, não a questão financeira e a execução das obras, que é muito acima de 16%. As despesas intra-orçamentárias totalizaram 48 milhões. O que são despesas intra-orçamentárias? São as despesas que o município tem com o Instituto de Previdência. Então, essa é a parte patronal dos encargos trabalhistas, os encargos sociais, desculpa. E aí, esse é o montante, a despesa é incluída também na despesa do município, porque nós estamos falando não só da prefeitura, nós estamos falando do município como um todo. 7. Resultado orçamentário. Quanto ao resultado orçamentário, o município encerrou o quadrimestre com uma receita efetivamente arrecadada de 1.397, comparando-se com a despesa de 911 milhões, demonstrando assim um resultado positivo de 53%. Não é o resultado da prefeitura, e sim do município. E aí nós temos que sempre enfatizar a questão do Instituto de Previdência. Hoje o valor da receita é bastante superior àquilo que é gasto do Instituto, o que permite que isso vá se alongando a partir de agora, e quanto maior for essa sobra, esse superávit que o Instituto apresentar, maior tempo de regularidade nós teremos no Instituto, o que possibilita hoje termos uma garantia para que todos os servidores consigam se aposentar no município com segurança e porventura, alguém que seja pensionista de um servidor da prefeitura também receba isso sem nenhum desarranjo orçamentário futuro. Então, o valor que é repassado hoje e o cálculo atuarial que foi feito e o aporte que a prefeitura faz ao longo dos anos, isso garante a regularidade do Instituto para o futuro e, consequentemente, para todos os servidores. É uma coisa que, às vezes, não é tão enfatizada, mas é de suma importância. Então, essa é uma garantia que todos os servidores efetivos do município de Santana de Parnaíba terão no futuro a sua aposentadoria garantida, coisa que não é comum em todos os municípios brasileiros, infelizmente, e que a gente vê a grande dificuldade hoje que a União tem de sustentar esse quadro dos aposentados. Quadro 8, a despesa de pessoal versus a receita corrente líquida, que eu havia falado que é o limitador ou a base de cálculo para os gastos de pessoal. As despesas com pessoal em cargos sociais, que sempre se apresentou como um item mais significativo no conjunto das despesas, se demonstra em relação à receita corrente líquida dentro do limite estabelecido pelo artigo 22 da Lei Complementar 101, no que se refere às despesas do Poder Executivo. O valor total dos gastos com pessoal em cargos nos últimos 12 meses onerou a receita corrente líquida em 39,71.
é um índice bastante expressivo, que a tendência, obviamente, ao final do ano, ele acaba aumentando em função de todas as obrigações que o município tem a cumprir com os servidores. 13º, pagamento de férias, principalmente do pessoal da educação. Então, esse percentual sobe, mas dentro de um limite bastante aceitável e que possibilita a administração fazer, ofertar um número de serviços que é feito e as obras de infraestrutura que também são desenvolvidas na cidade. No Poder Legislativo, as despesas com pessoal e encargos sociais se manteve dentro dos limites, onerando 1,11%. As despesas de pessoal do município, que deram 39%, ela dentro do limite prudencial é 51%. Nós temos aí mais de quase 12% de folga. E do limite máximo que pode ser dos gastos com o pessoal do executivo são 54%, e aí quase 15% na mesma forma do legislativo. Nós temos 1%, onde o município poderia, ou a Câmara poderia atingir 5,7% como limite prudencial. Quadro 9. As despesas com as receitas e despesas com manutenção do desenvolvimento do ensino. As despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino para fins de apuração do limite mínimo constitucional totalizaram no período um montante de 203 milhões de reais, que corresponde a 20% da receita de impostos. É bastante importante frisar que o limite constitucional mínimo exigido para a educação é de 25%. As despesas que estão apontadas aqui, de 20%, são as despesas liquidadas, ou seja, aquelas efetivamente já realizadas. Esse quadro poderia ser demonstrado de outra forma. Nós poderíamos ter que colocar aqui as despesas empenhadas, e isso daria perto de 30%. Mas, primeiro que pela seriedade da administração, pela certeza daquilo que é feito, do trabalho que é desenvolvido, a gente acaba preservando essas informações para as mais transparentes possíveis. O montante de 20,68 até o mês de agosto de 2025, isso poderia até causar algum rumor que a prefeitura não alcançaria esse percentual de aplicação. Então, isso é muito tranquilo, é uma questão já estudada, medida, e os gastos que são realizados com a educação são gastos bastante estudados, e o gasto ele é selecionado. Então, não é a questão do atingimento de um percentual apenas. Então, é o dinheiro onde deve ser aplicado. Então, o último quadrimestre, se nós considerarmos que o valor empenhado está beirando 30%, o último quadrimestre serão a execução de algumas obras que estão em fase de finalização, materiais para os alunos, equipamentos eletrônicos. Isso demanda um tempo na entrega, e esse último quadrimestre é o que dará esse incentivo maior à administração e que fará o atingimento da meta, não me resta nenhum tipo de dúvida, com folga no percentual dos 25%. A despesa com a remuneração de pessoal do magistério atingiu 73,97% dos recursos recebidos do Fundeb. O Fundeb ele é a inversão daquilo que nós temos com um limite de pessoal no poder público, a parte, pelo menos, do executivo. O Fundeb, os valores transferidos do Fundeb, que é do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação Básica, os valores transferidos têm obrigatoriedade de, no mínimo, aplicação de 70% de gasto com o pessoal. Veja que o município, até agosto, atingiu 73,97%, e a tendência é que esse percentual que ele aumente por conta do 13º, por conta da bonificação que os professores recebem.
Então, o que a gente estima é que os recursos transferidos do Fundeb com relação a gasto de pessoal fique em torno de 80% a 85% ao final do exercício, e dentro daquilo que é o mínimo exigido. A obrigatoriedade constitucional de 25% é estabelecido pelo artigo 212 da Constituição Federal e que será, sem sombra de dúvidas, cumprido. 10, as despesas próprias com saúde. E aí é o que eu tinha falado para os senhores atentar. Os gastos liquidados com saúde até o segundo quadrimestre de 2025 atingiram um montante de 186 milhões, ou seja, 19% das receitas resultantes de impostos. O mínimo exigido é de 15%, nós estamos em 19% da aplicação. Nós teríamos que ter aí em torno de 140 milhões e temos 186 milhões de aplicação. Eu não sei se os senhores estão recordados, mas no quadro de transferência nós falamos em 20 milhões de transferência de outras esferas de governo para custear a saúde no município. Com um valor de 186 milhões gastos até o mês de agosto, nós estamos falando que todo o cômputo de cada R$100 gastos na saúde, 90 são por conta dos recursos municipais e 10% de transferência. Então, os gastos na saúde em Santana de Parnaíba é nesse patamar, 90 para cada 10, ou 9 por 1, como queiram. Aí corresponde a 19% da receita de impostos, transferências constitucionais e legais. Verifica-se que, além de cumprir a obrigatoriedade constitucional de aplicação do mínimo de 15%, estabelecido no artigo 77 do ato das disposições transitórias, da emenda constitucional 29 de 2000, que cuida da questão da saúde, que o município vem investindo além do que o mínimo exigido, tendo em vista dar atendimento à demanda por serviços de saúde no município. Diga-se de passagem, uma saúde de qualidade com diversas especialidades, que é um motivo de orgulho para a administração. Quadro 11, dívida consolidada. Essa também é bastante interessante e bastante importante. O saldo da dívida consolidada iniciou o exercício com um montante de 23 milhões, ou seja, a dívida anunciada pelo município estava na casa de 23 milhões. Desses 23 milhões, 21, perto de 22 milhões, se referiam a precatórios. Precatórios é a última instância de um processo judicial, que o município, nesse caso, é condenado e tem um prazo determinado para pagamento. Esses precatórios eram de 2025 e todos foram quitados. Eram os últimos precatórios que nós tínhamos, nós não temos estoque de precatório. Recentemente, o Senado Federal e a Câmara Federal aprovaram uma emenda, a emenda 136, que versa principalmente sobre os precatórios, estabelecendo um prazo de até 300 meses para os municípios saldarem a dívida com os precatórios. Isso é uma questão legal, obviamente, foi aprovada, ela não repercute bem junto aos credores, porque de repente, o credor que estaria para receber no próximo ano, essa dívida pode ser alongada em até 300 vezes, obviamente são corrigidos, mas o valor não será pago na integralidade. Por outro lado, desde 2013, o município vem cumprindo à risca todas as obrigações com relação a todas as despesas. Nós não temos dívida alongada, não temos nada. E muito menos dívida a pagar por falta de efetivo pagamento. Os precatórios são um exemplo disso. Ao longo de todos esses anos, nós herdamos um valor bastante significativo de precatórios e todos foram quitados, todos estão pagos. O que dá para demonstrar que a dívida era inicial de 23 milhões e após as inscrições e amortização até o segundo quadrimestre atingiu
o valor de R$1.975.000. O que são esses R$1.975.000? Tem os haveres financeiros, que são obrigações que o município contrai, o resto a pagar, que é de R$48.000, que praticamente é inexistente, e esses valores totalizam R$1.975.000. Para um município que espera arrecadar perto de R$1.900.000.000, essa dívida é praticamente inexistente. Ela não representa, representa que nós temos muito mais saúde e capacidade financeira daquilo que nós devemos. Esse valor somado ao saldo e resta a pagar, que é de R$48.000, e deduzindo a disponibilidade de caixa bruta e bancos, que é de R$861 milhões, aí é do município, resulta na dívida consolidada líquida negativa de R$834 milhões. Ou seja, o município dispõe de caixa suficiente para pagar a dívida. Então, quanto maior for esse resultado, quanto maior for o resultado negativo, nesse caso, é salutar para o município, que é mais dinheiro o município terá para pagar suas obrigações da dívida consolidada. Se ela fosse positiva, o município estaria endividado. Lembrando que, pelo que preconiza a legislação, o município, a nota de endividamento do município é muito boa, chama-se, denominada CAPAG, nota de endividamento do município. A nota de Santana de Parnaíba é a nota A, nota máxima, e nós temos a possibilidade de termos 1,2 vezes contrair dívida comparado ao valor de receita corrente líquida. Se nós estamos falando que a receita corrente líquida do município é de R$1.573 milhões, nós teríamos capacidade de endividamento de cerca de R$2 bilhões. E nós temos um único parcelamento que está sendo pago até os dias de hoje, que é um parcelamento de um incremento que foi feito do Parque de Iluminação Pública, na ordem de 5 milhões. Esse parcelamento ainda tem 2 anos para ser quitado, parcela de R$90 mil, R$100 mil por mês, e que a municipalidade paga à risca, não deve nada, um financiamento feito junto à Caixa Econômica Federal. E nós fizemos até a consulta da possibilidade da quitação desse processo, para que ele não ficasse, se arrastasse por muito tempo. E nós não temos nenhum tipo de vantagem, não tem nenhum tipo de abatimento que a Caixa nos dê, então não vale a pena essa amortização de uma única vez, e nós vamos seguir com o pagamento até findar esse empréstimo. A dívida consolidada líquida em relação à receita corrente líquida não deve ultrapassar o limite de 120%, ou seja, 1,2 vezes a receita corrente líquida, que nos daria, primeiro, uma capacidade de... Nós temos uma capacidade de endividamento muito boa, muito alta, mas isso seria um desastre para qualquer cidade contrairmos uma dívida aí de cerca de 2 bilhões e nem tem o porquê fazer. E aí, isso demonstra que o município está cumprindo plenamente os mandamentos legais. E aí vem o quadro 12, que é o resultado nominal. O resultado nominal mostra a variação da dívida fiscal líquida entre os períodos de agosto de 2024 até agosto de 2025. Essa variação, ela também, quanto o valor for maior, o valor negativo for maior, melhor será a condição do município. E essa condição, em 31 de dezembro, era de 498 milhões a questão negativa, e hoje é de 834 milhões. Então, essa variação é de 335 milhões, e essa variação ela é benéfica ao município. Indica dizer que o município tem mais dinheiro em agosto de 2025 do que tinha em 31 de dezembro de 24. Então, esse é o compromisso que a administração municipal tem. É uma solicitação do prefeito, isso diariamente, que a gente faça a revisão de todos os processos
E nós conseguimos, ao longo desse ano, revisar vários contratos, inclusive principalmente com a participação direta do prefeito nessas tratativas. Então, foram valores que tiveram renovações sem reajuste, tivemos renovações de contrato com desconto no valor contratado, nós tivemos o término de alguns contratos que a administração julgou que não eram necessários a sua continuidade e foram cancelados, a diminuição de vários itens. Isso nos possibilita, e está nos possibilitando, e possibilitará ao longo desses próximos anos, que Santana volte a ser um canteiro de obras como era nos anos de 2020. Então, esse cuidado o prefeito tem, porque assim, a entrega, o compromisso dele é com a população. Então, nós vamos ter condições de fazermos uma administração cada vez mais voltada para a população e atendendo os anseios de todos. Nós temos algumas questões bastante significativas, obras de toda a ordem pela cidade, principalmente na área da educação. Temos 3 colégios finalizando a construção, Colégio do Suru, Colégio do Parque Sinai, ou Ingaí, Sinai Jaguari, desculpa, e a creche, o Colégio Infantil da cidade de São Pedro. Esses estão em fase final de construção, que iniciarão suas atividades agora em fevereiro de 2026. Nós temos iniciado a obra do novo complexo do Aldônio, no Parque Santana. Está em fase já de licitação o Colégio Infantil do Parque Santana, e teremos a reforma de ampliação de um colégio, mais 6 salas, e outras tantas obras da educação que estão sendo realizadas, sem contar a manutenção e reforma de vários prédios municipais. Com relação à saúde, já está sendo orçado e será licitado a nova UBS do Colinas, uma nova UBS. Nós teremos, dia 14 de novembro, talvez não, com certeza, a maior realização da saúde do nosso município, que será a inauguração do Hospital Municipal, um hospital que nos custará em torno de 115 milhões ano, que é o contrato inicial, e que possibilitará o atendimento universalizado para todos a população de Santana, e contará com 200 leitos na sua totalidade. Amanhã será remetida aqui à Câmara, presidente, o projeto de lei que versa sobre o orçamento de 2026. Amanhã será encaminhado o orçamento de 2026, a revisão da LDO para 2026 e o plano plurianual para o período de 2026 a 2029. Nessas peças orçamentárias foram muitos dias de trabalho, muita pesquisa, muito empenho de toda a equipe e com supervisão direta do prefeito. Então, nós conseguimos fazer ajustes ao longo do ano de 2025 para que possibilitasse um orçamento, primeiro dentro de uma realidade, dentro daquilo que o município há de conseguir realizar. Então, nós teremos uma receita com uma variação não muito alta, em torno de 7%, que diga-se de passagem, é significativo, porque a previsão inflacionária desse ano está em 4,8%, e nós estamos falando de 7,5% no total, na totalidade, com a implantação, 7% com a implantação do novo Hospital Municipal. Então, vejam que para que isso aconteça e para que não tenha nenhum tipo de desarranjo orçamentário no município,
teve que se rever vários processos, principalmente da saúde, foram compatibilizados contratos que a UES deverá assumir. Então, toda essa engenharia, toda essa química financeira foi feita para que o percentual do orçamento, a variação está em torno de 7%. A variação para que nós tenhamos um novo hospital funcionando com a questão da saúde como um todo, não chega a 9%. Então, esse resultado assim, às vezes as pessoas acabam não conseguindo mensurar isso, ou então, 9%, quanto que é? É muito pouco para aquilo que foi conseguido. Eu acho que o percentual de aumento dos gastos da saúde ficaram extremamente satisfatórios. Nós vamos manter todos os trabalhos, todos os serviços ofertados na atenção básica e teremos um hospital que eu entendo que, pela seriedade da UES que está chegando, pelo empenho das pessoas que estão trabalhando, pelo compromisso do prefeito, nós teremos um hospital de excelência e, se Deus quiser, um dos melhores da região. Então, isso possibilitou que o município avançasse na questão da saúde. Nós temos muitos outros projetos que serão implementados na área da educação e que já estão surtindo resultados. A área financeira, eu tenho que render todos os meus agradecimentos à equipe de finanças. Nós temos pessoas muito comprometidas. Eu devo sair daqui da audiência e devo voltar à prefeitura para a gente concluir a questão de finalização dos anexos do orçamento, do plano plurianual e da LDO, que virão aqui para a Casa de Leis amanhã. A equipe não está toda aqui porque tem uma boa parte trabalhando na prefeitura para finalizar isso. Então, com essa consciência, com esse compromisso, que a Santana de Parnaíba vem se destacando. Eu acho que é primordial. Essas audiências, elas demonstram a seriedade da administração, elas demonstram o compromisso que nós temos, ela demonstra a parceria que o prefeito tem com a Câmara Municipal, com a aprovação de projetos de interesse da população, com o equilíbrio que nós temos nas contas. Então, eu costumo dizer que sem uma economia forte, sem uma estrutura orçamentária boa, não há que se fazer políticas públicas só com criatividade. A criatividade para na página 2 porque falta dinheiro. Então, se nós conseguimos, eu acho que tenho certeza absoluta que parte de um equilíbrio orçamentário e financeiro forte que nós temos ao longo de toda a gestão do grupo político que está à frente do município. E, para finalizar, eu gostaria de agradecer a todos, agradecer a quem nos assiste pela TV Câmara, a Secretaria de Finanças, como todas as secretarias da Prefeitura, está sempre à disposição de todos. Caso tenham dúvidas ou queiram algum esclarecimento ou precisem de algum serviço, a Secretaria de Finanças está à disposição. E nós temos uma equipe muito coesa, muito comprometida, e esses resultados todos que eu apresentei aqui, isso é fruto do trabalho coordenado por um prefeito que tem o comprometimento. Nós estávamos falando, inclusive hoje, eu estava com ele antes de vir para cá, e eu falei para ele que o que o diferencia, primeiro que ele é uma pessoa, sou meio suspeito em falar, mas eu acho ele muito inteligente, uma pessoa muito capaz. E ele tem um diferencial de todos os outros com quem eu trabalhei, que é o comprometimento e a quantidade de horas que ele trabalha por dia. Na verdade, todos os dias. Então, isso é um diferencial dele, é uma característica dele. Santana de Parnaíba está no caminho que está, muito em função daquilo que ele realiza ao longo dos dias. Ao final, a gente geralmente deixa uma frase de reflexão: não se conforte naquilo que você precisa, lute e tenha fé naquilo que você merece. Eu acho que é um exemplo digno para todos, e que todos, acho que a humanidade seria melhor
se nós nos concentrássemos realmente nisso, né? Então, estou à disposição para qualquer questionamento e muito obrigado. Obrigado, secretário. Está com a palavra o vereador Ronaldinho. Também quero justificar a ausência do vereador Vaguinho. E está com a palavra, vereador. Boa noite a todos. Queria também cumprimentar aqui a vereadora Janete, sua equipe, e cumprimentar aqui todo o servidor da casa aí, né? E parabenizar aqui o nosso secretário Valmil, toda a sua equipe, né? Que o resultado desse trabalho que ele passou tudo aí depende tudo de vocês também, né, equipe, né? Parabenizar o secretário, todos os funcionários da prefeitura que contribuem com essa parte, né? Entendeu? E quero também parabenizar nosso prefeito Elvis César, né? Que é um prefeito trabalhador, e você falou que a quantidade de horas que ele fica na prefeitura trabalhando é o resultado desse trabalho aí, e tem tudo para crescer mais aí na nossa cidade, né? O Hospital Novo está vindo aí para ser inaugurado em novembro, e a gente só tem mesmo a agradecer a todos aí por essa continuação aí, e nós estamos à disposição também aqui na Câmara Municipal, por precisar da gente, e estamos juntos aí, tá bom? Um abraço a todos. Obrigado. Obrigado, vereador Ronaldinho. Alguém está com a plateia? Tem alguém que quer perguntar? Alguma dúvida? Eu quero agradecer ao nosso executivo, o nosso prefeito Elvis César, pelo trabalho que vem executando na nossa cidade, na educação, com a fábrica de programadores. O prefeito, ele é uma pessoa visionária. Agora a gente também tem a faculdade para as empreendedoras da nossa cidade, um prefeito que pensa na educação, pensa na juventude, pensa no futuro da cidade. Um prefeito que sempre está disposto a ajudar os familiares de Santana de Parnaíba. Então, agradeço ao nosso prefeito pela construção do nosso Colégio Aldônio, Pingo de Gente, Montanha Encantada, no Parque Santana, que vai atender a região do Parque Santana, Sítio do Rosário, Germano, Rancho Alegre e Jardim Isaura. Prefeito sempre pensando na população, né, vereador Ronaldinho, secretário Valmil. E a saúde também. A nossa saúde é uma saúde de qualidade, é uma saúde que vem avançando e vai ser entregue dia 14 de novembro o nosso hospital, tão sonhado. Né? A gente que é morador, vereador da cidade, a gente sempre sonhou junto com o nosso prefeito Elvis César esse hospital. Ele trouxe a maternidade, uma coisa que todo mundo pensava que era impossível, e hoje ele vai realizar o grande sonho da nossa cidade, um hospital digno para a população de Santana de Parnaíba. Então, agradeço o nosso executivo, o nosso prefeito Elvis César, pelo trabalho que vem fazendo na nossa cidade, juntamente com os secretários, o secretário Valmil e toda a sua equipe, em nome da Elzinha. Cumprimento todos os funcionários da sua Secretaria de Finanças e vamos juntos continuar trabalhando pelo desenvolvimento da nossa cidade. Muito obrigada a todos. Boa noite.